Olá, povo de Deus! Você sabia que a sua vida de obediência e oração impede Satanás de tocar em você? É isso mesmo. A sua vida de obediência e oração a Deus faz com que brechas sejam fechadas no mundo espiritual e Satanás não tem autoridade de tocar em sua vida. O meu nome é Elda Rios e nós estamos aqui todas as tardes, no fim de tarde, na virada do dia, às 17h47, em Devocional com Deus. E você é convidado a chamar a sua família para estar junto com você neste momento. Vamos agora orar para a gente iniciar este devocional. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Se você estiver com alguém da sua família, você pode orar de pé, orar sentado, de mãos dadas nesse momento e vamos falar com o Senhor. Pai amado e querido, Senhor, nessa tarde maravilhosa e especial, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra produz em nós, Senhor, santificação. Senhor, eu quero te pedir pelos irmãos que estão agora assistindo esse encontro com Deus, para os irmãos que estão em devocional, para aqueles, Senhor, também que ainda não fizeram uma aliança contigo, que a partir, Senhor, de hoje, essa pessoa que está ouvindo, assistindo, participando desse encontro com Deus, possa fazer uma aliança e um compromisso contigo. Eu quero pedir a tua orientação nesse momento, eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra agora comigo a sua Bíblia, aqui na tela também vai aparecer para você, no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 8 a 10, é a leitura da palavra de hoje. E assim vamos ler. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. O tema da mensagem de hoje é: o inimigo está de olho em seus bens e em seus filhos. O inimigo está de olho em seus bens e em seus filhos, e nós vimos isso aqui na família de Jó, na vida de Jó. Quando a gente lê aqui o versículo 7, nós vemos que Satanás foi até o Senhor. Nós não sabemos se ele já foi com a intenção de falar sobre Jó. Acontece que quando ele se apresentou a Deus, Deus falou sobre o seu filho que era obediente. Aquele filho que agradava a Deus, aquele filho que trazia alegria ao Senhor. E quando o Senhor falou a Satanás sobre alguém de muita importância na terra, de muita relevância na terra, Satanás questionou a confiança de Jó em Deus. Nós lemos aqui que Satanás não tinha permissão de tocar em Jó. A permissão quem deu foi Deus. Satanás não tinha permissão de tocar em Jó porque Jó era um homem obediente a Deus. Porque Jó seguia os princípios do Senhor. Porque Jó não tinha brechas abertas na sua vida para que o inimigo pudesse atuar e apresentar-se a Deus como desculpa de dizer: toquei em Jó porque ele me deu brechas. Na verdade, Jó estava protegido pelo Senhor. E aqui no versículo 9 está escrito: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? O Satanás questiona a confiança de Jó em Deus. Satanás questiona que Jó não teme a Deus porque Deus é Deus, mas que ele teme a Deus somente porque Deus o abençoa. Então, Satanás diz assim a Deus: olha, ele não é temente, ele não é obediente porque ele quer. Ele simplesmente teme e te obedece porque ele é abençoado. Deixa de abençoar que ele vai deixar de ser obediente. É isso que Satanás pensa de nós.
Ele pensa que nós somos abençoados e que por isso nós temos medo de perder a bênção que temos e por isso obedecemos. Mas na verdade, nós que conhecemos o amor do nosso Deus, nós que conhecemos tudo que o nosso Deus representa para nós, nós sabemos que obedecemos a Ele porque o amamos. E porque obedecemos, somos abençoados. Satanás é mentiroso, ele é mentiroso. Então, nenhuma afirmação que ele faz sobre mim, sobre você, tem algum sentido, tem alguma relevância. Porque, na verdade, é tudo ao contrário do que ele falou. Jó não obedece porque é abençoado. Não, pelo contrário, Jó era abençoado porque obedecia. E eu acredito que essa promessa também vai acontecer na nossa vida. Nós seremos abençoados porque obedecemos. E nós não obedecemos só porque somos abençoados, apesar de que nós deveríamos obedecer a Deus também pelas bênçãos que recebemos. Nós deveríamos ser gratos a Deus pela bênção que recebemos, porque nós já alcançamos primeiro o favor de Deus. Nós alcançamos primeiro a salvação do Senhor. Primeiro o Senhor nos amou. Primeiro o Senhor nos escolheu. Mas nós devemos obedecer a Deus, não focado nas bênçãos que Ele tem para nos dar, mas na gratidão pela maior bênção que já recebemos, que foi a salvação. Pelo reconhecimento do Deus poderoso que Ele é. Então Jó reconhecia esse Deus. Jó reconhecia quem era Deus e Deus era o Todo-Poderoso. Aonde, para quem ele iria recorrer? Que princípios, a quem ele iria dar ouvidos se não fosse a palavra do Deus Todo-Poderoso? Deus queria honrar a vida de Jó, mais ainda. E quando Deus quer honrar a nossa vida, Ele permite que Satanás toque em nossa vida. E você precisa estar atento como o tema da mensagem de hoje. Quando o inimigo falou com o Senhor, não, ele não te teme. Por isso, tu tens cercado a casa dele de bens, tem abençoado as obras das suas mãos. Mas aqui no versículo 11, quando Deus disse assim, toca em tudo que ele tem, menos na sua vida. Satanás tocou nos bens de Jó e em seus filhos. Ele fez com que Jó perdesse todos os seus bens. Se nós lemos aqui do versículo 13 ao versículo 19, nós iremos ver que os bois, que as jumentas, que as ovelhas, que os servos, os filhos de Jó, todos morreram. Ficaram alguns para contar a notícia. Os animais e toda a fortuna de Jó foi embora. Foi onde Satanás quebrou a cara. Porque ele pensou, na hora que tirar os bens de Jó e os seus filhos, ele vai blasfemar contra o Senhor. Sim, ele vai culpar a Deus. Mas lá na frente nós estudaremos alguns momentos de Jó, que Jó chegou a reclamar sobre a sua própria vida e seu próprio nascimento. Mas até aqui onde nós estamos estudando, Jó não reclamou. Mas o que o inimigo esperava era que Jó culpasse a Deus. Dissesse, eu estou passando por isso porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, porque Deus não me ama, porque Ele não me quer. Mas, na verdade, Jó não culpou a Deus. Quando Jó recebeu seu sofrimento, certo que aqui ainda foi um sofrimento iniciante na sua vida, mas ainda assim, com uma dor tão grande, Jó sentiu a sua dor, mas ele adorou a Deus. Eu quero falar com você algo também aqui muito especial. Eu tenho anotado aqui. As aflições de Jó não foram por pecados ou por desajustes. Muitas das vezes nós estamos passando por problemas, aflições, e nós pensamos, que pecado eu fiz? E aí você pensa, que pecado eu cometi? O que foi que eu cometi? E às vezes você fica ali procurando pecados para a sua vida. Quando aqui nós aprendemos em Jó que Jó não estava em pecado, Jó não estava em desobediência, Jó passou por uma provação por permissão de Deus. Ou seja, o inimigo não tinha autoridade, o inimigo não tocou nele sem a permissão de Deus. Jó estava sob o controle de Deus. Aquela situação desesperadora estava sob o controle de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. E às vezes você pensa, mas meu filho está assim, minha filha está assim, meu pai está assim, minha mãe está assim, minha família está um terror. O que foi que eu fiz de errado para merecer isso com meus filhos? A verdade é que se você cometeu algum pecado, o Espírito Santo vai te revelar. Mas se você estava em obediência a Deus, fique certo de que a tua provação pode ter sido uma permissão de Deus
para que ele te honre lá na frente, para que ele aumente a tua fé, para que o nome dele seja glorificado e para que maiores bênçãos venham te alcançar. Porque as provações do Senhor, ela tem um propósito na nossa vida. Toda provação que passamos por permissão de Deus é para que eu e você melhore, cresça. Esse é o nosso Deus, ele trabalha com propósito. Ele tem um objetivo em tudo que nós passamos. Jó, ele sentiu o baque, ele sentiu a tristeza. Aqui no versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Isso é sinais de pessoa que sofreu. Isso são sinais de pessoa que está em sofrimento, em grande dor. Mas no 21, Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu e você precisa aprender aqui é que vai chegar a hora em que eu e você precisa entrar em cena. Quando a situação estiver fora do seu controle, você precisa entrar em cena em adoração. Você precisa entrar em cena em oração, em clamor, em súplica e adoração. Quando Davi perdeu seu filho, antes dele perder, ele estava em jejum. Mas depois que Davi perdeu seu filho, ele adorou a Deus. Então, quando a prova apertar, quando você estiver desesperado, adore, coloque louvores aí na sua casa. Quando seus filhos estiverem distantes, quando a sua esposa estiver distante, quando o seu esposo estiver distante de Deus, distante da família, distante da comunhão, coloca um louvor nessa casa, meu irmão. Coloca aí um som nessa casa para alegrar o Senhor, para adorar o Senhor. Movimenta essa casa em adoração. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse problema que você tem passado é para glorificar a Deus. Esse problema que você está passando, o nome do Senhor vai ser exaltado se você agir da forma correta. Se você não se desesperar, se você não culpar a Deus, se você não ir para as redes sociais, contar todos os seus problemas para todo mundo. Mas se você entrar no secreto e colocar o louvor, a adoração na sua casa, a primeira mudança vai acontecer dentro de você. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua família e você está sendo convidado para ser esse canal de bênção na sua casa. Você está sendo convidado para ser esse canal de bênção na sua família. Aqui eu tenho uma mensagem para você, pai. E a mensagem aos pais de hoje é: o nosso inimigo está de olho em nossos filhos. Por isso, vigie e ore. Satanás acha que você só obedece porque é abençoado. Então, se os teus filhos, se a tua casa está abençoada, está em ordem, vigia. Continua vigiando, continua orando como Jó, como nós vimos ontem. Como nós vimos ontem no versículo 5, que Jó consagrava a Deus de madrugada aos seus filhos, a fim de que, se eles pecassem, o Senhor perdoasse a tempo. Mas deixa eu te dizer, você vai honrar e obedecer a Deus, mesmo que as circunstâncias na sua vida estejam desfavoráveis. Você vai continuar honrando, você vai continuar adorando a Deus, porque esta é a solução. Aqui está a solução. Reclamar e culpar a Deus não vai resolver os seus problemas. E eu tenho uma mensagem para você que é filho. Você já sentiu alguma vez que seus pais foram injustos? Eles até puderam ter errado, mas saibam que a maioria dos casos erram tentando acertar. Jó não reclamou do Pai Celestial, aceitou o sofrimento como alguém que aceita a correção. Jó reagiu àquilo que ele estava passando em adoração. Você, filho, não reaja mal à correção do seu pai. Não reaja mal à correção do seu pai. Eu sei que doeu, mas procure entender, procure compreender, para que a comunhão da família esteja em unidade com o Senhor. Porque é de muito agrado ao Senhor. É de muito agrado ao Senhor que os filhos obedeçam aos pais, honrem aos seus pais. Isso traz bênçãos incontáveis para a sua vida.
depois da gente mergulhar aqui nessa palavra, eu creio que o Espírito Santo tem falado com você, tem falado com seus filhos, tem falado com seus cônjuges, mas o que nós queremos agora finalizar esse devocional é sabendo que a forma como você reage aos problemas, a forma como você reage às circunstâncias da sua vida pode mudar o contexto. É a forma que você reage que vai mudar o contexto. E a forma que eu quero te convidar para você reagir hoje é na adoração. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua casa, que o Senhor continue abençoando o seu lar. Eu quero pedir também que você curta esse vídeo, que você compartilhe com pelo menos 5 amigos e que o Senhor te recompense. Que o Senhor recompense esse tempo que você está aqui aprendendo da palavra, compartilhando da palavra em oração pela sua família. Antes que a gente faça a oração para finalizar, a gente vai deixar aqui o colocando em prática para os pais e o colocando em prática para os filhos. Colocando em prática para os pais. Sejam gratos a Deus pelos seus bens. Oferte no reino de Deus. Seja grato pelos seus filhos. Invista tempo com eles. Colocando em prática para os filhos. Perdoe as faltas de seus pais. Ignore as pequenas coisas e não alimente a raiva. Eles te perdoaram também todos os dias. Amém? Que maravilha! É tão importante que você coloque em prática essas atitudes. E como eu estava falando ontem, você pode escrever essas mensagens do colocando em prática para sua esposa, para o seu esposo, para que um lembre o outro de atitudes que devem fazer em família, né? E que você também possa escrever, quem sabe você tem um quadro na sua casa, que você possa estar escrevendo para o dia, para o outro dia, para aquela noite, coisas que vocês devem estar fazendo. E você pode também estar usando o seu celular, para você usar as notas do seu celular, para você estar anotando tudo que você está aprendendo aqui nesse devocional, para que você realmente possa colocar em prática, porque ouvir e não colocar em prática não tem resultado. Só tem resultado quando a gente coloca em prática. Amém? Eu quero orar agora pela sua família e quero que você agora também ore junto comigo. Interceda pelos seus filhos, interceda pela sua casa, amém? Os filhos devem orar pelos pais, tá bom? Quando você ora pelos seus pais, qualquer sentimento que você tem negativo contra eles vai cair por terra, porque a oração faz milagres nas nossas emoções, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nessa tarde tão maravilhosa, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor tem nos revelado, por essa palavra que o Senhor tem falado conosco. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é vida e é eficaz, Senhor, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos guardar, Senhor. E nós queremos te louvar pela tua palavra. Senhor, nós queremos ser como Jó, Senhor. Queremos ser como Jó, rápido em adorar, demorado de reclamar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que as bênçãos do Senhor estejam sobre este lar, que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa casa. Eu te peço, Senhor, ajude o meu querido irmão, ajude a minha irmã a permanecer firme, a permanecer forte, a permanecer em oração, a permanecer, Senhor, no estudo da palavra, a permanecer, Senhor, encontrando contigo, tendo encontros contigo, colocando a sua casa em adoração e louvor e rendição a ti, Senhor, para que os milagres possam acontecer, Senhor, nessa família. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, tu que convence o homem do pecado e do juízo, nós queremos agora te pedir, convence agora essa pessoa a se render aos teus pés, salva essa família que está me ouvindo, alcança os filhos dessa mãe, Senhor, que está nas drogas, alcança os filhos dessa mãe, Senhor, que está, Senhor, na perdição, na prostituição. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço sabedoria para essa mãe, para criar os seus filhos que ainda estão pequenos. Dá sabedoria a esse pai, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece as mãos desses pais. Em nome de Jesus, alcança com prosperidade e bênção, Deus. Eu te peço essas bênçãos na vida dos familiares, Senhor, dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, para a gente compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe.